Antes de olharmos para a situação de Portugal e traçando aqui eventualmente um paralelo, olhando para o que se passa na Grécia, que normalmente está uns meses à frente, hoje temos a notícia de que a mais antiga universidade da Grécia está paralisada. É esse o cenário que aguarda Portugal dentro de uns meses? Eu acho que sim e espero que sim. Porque, na verdade, o que nós podemos aprender com a experiência do povo grego é que, apesar de todas as ameaças, de todas as provocações, de todos os cercos, a capacidade de resistência e de luta do povo grego tem vindo ao de cima e tem sido essa resistência e essa capacidade de luta que tem evitado que medidas ainda mais graves do que aquelas têm sido adotadas o fossem. E eu julgo que, no caso concreto de Portugal, o que nós temos hoje é uma situação particularmente complexa e difícil para quem vive do seu trabalho, porque, uma vez que o principal partido da oposição decidiu mandar a toalha ao chão e definitivamente abandonar qualquer reivindicação de eleições legislativas antecipadas, de roubo do governo, apostando antes numa espécie de jogo de lume brando até às próximas eleições, porque aquilo que aterroriza sobretudo o senhor Seguro é que tivesse agora que ir para o poder e aplicar uma política que ele sabe perfeitamente que, ao contrário do que anda aí a dizer pelas ruas, é exatamente igual à do PSD, e, portanto, o PS está mais preocupado com questões internas, eventualmente. E está mais preocupado em obter dividendos para umas futuras eleições do que em defender o país e o povo. E, portanto, numa situação destas, é evidente que o governo PSD-CDS se sente ainda mais à vontade para, em cada dia que passa, aplicar novas e mais gravosas medidas sobre quem trabalha. E, portanto, e mais do que isso, como tenho dito várias vezes, não é apenas o problema de aplicar medidas que são, de facto, verdadeiramente terroristas. Se analisarmos aquilo que é hoje a situação, quer das pessoas que trabalham, quer daquelas que já trabalharam a vida inteira, nós chegamos a números e a resultados verdadeiramente dantescos, não é? Bastará dizer, tenho-os aqui, por exemplo, pela aplicação dos impostos, o rendimento disponível de um trabalhador aposentado à Caixa Geral de Aposentações, de 2010 para 2013, o seu poder de compra baixou mais de 13%. Se a isso somarmos, o efeito do aumento dos preços, nós temos perdas de poder de compra de quem já tem, de facto, níveis de rendimento baixos da ordem dos 20%. E, portanto, de facto, é uma tarefa absolutamente urgente e importante correr com um governo que está a fazer simultaneamente uma outra coisa. Não só está a cair a pé juntos em cima de quem trabalha, como está a vender, a preparar-se para vender os principais ativos estratégicos do país que impedirão a aplicação de qualquer programa de desenvolvimento da economia nacional. E a confirmar-se um segundo resgate a Portugal, essa tendência vai agravar-se? Vai-se agravar, quer dizer, tudo o que passa ou pela esse segundo resgate pode trazer, enfim, algum alívio, uma margem diferente para se atingir as metas? Os credores financeiros têm uma particular característica, que é de que engordam quanto mais os devedores levarem a cumprir as respectivas obrigações, quanto mais tempo levar. Por isso mesmo, aliás, os nossos bancos penalizam antecipações de pagamento, o que mostra bem a natureza desequilibrada e leonina do negócio em causa. E, portanto, tudo o que seja soluções APS de flexibilização de metas, de algum adiamento de prazos, aceitando a lógica do pagamento de uma dívida que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício, só significa uma coisa: mais do mesmo durante mais tempo. E, portanto, o caminho não é de todo esse. O caminho é, de facto, toda a recusa do pagamento dessa dívida, repito, que é uma dívida que não foi o povo português que contraiu, que é uma dívida imposta fundamentalmente pelo caminho que foi imposto ao nosso país no quadro da integração europeia, que foi uma espécie de troca dos 30 dinheiros dos fundos europeus em troca da destruição da capacidade produtiva do país e, portanto, de uma denegação, de uma destruição completa da produtividade da nossa economia. Uma economia que não é produtiva é necessariamente uma economia deficitária. Portugal está, aliás, a sofrer o mesmo tipo de consequências que impôs às colónias. Mas agora, quando olha para esta questão do segundo resgate, para o facto do Primeiro-Ministro estar a falar do segundo resgate, quando até há bem pouco tempo não queria sequer encarar esse cenário, Pedro Passos Coelho está a falar para quem? Está a preparar terreno. Bom, eu julgo que hoje
os cidadãos portugueses têm todas as razões para não acreditar numa única palavra do que estes dirigentes políticos dizem ou fazem crer e para já terem compreendido que quando eles vêm dizer qualquer coisa cá dentro é porque já aceitaram e já ajoelharam completamente perante os seus patrões lá fora. Não é? E, portanto, o que nós estamos aqui a assistir é um jogo que ilude o essencial das coisas. Quer dizer, ilude o essencial, que é o de que nós, no próximo ano, é preciso não esquecer isso, e é o desafio que fica sendo feito, Portugal vai ter que pagar só de dívida muito mais do que aquilo que teve que pagar este ano. Sensivelmente o dobro. E, portanto, nós estamos a falar de um valor da ordem de cerca dos 14 mil milhões de euros. Se somarmos a isso, digamos, os juros da dívida, os encargos das parcerias público-privadas e outras quejandas coisas como as trafolhices, as coberturas das trafolhices jurídico-financeiras, nós estamos a falar de um valor que anda pelos 25 mil, 30 mil milhões de euros no próximo ano. E o programa dito de apoio termina em junho. E uma das tranches desse pagamento é em junho, já não tem verbas para isso. Mesmo e, portanto, a questão é esta, onde é que se vai buscar esse dinheiro, quando hoje, de facto, as pessoas já estão completamente, as pessoas e as próprias empresas, as pequenas empresas, estão completamente encostadas à parede, e este efeito milagroso que eu esperava que o meu querido colega de debate e representante do PSD aparecesse aqui a vangloriar-se dos magníficos resultados hoje divulgados, isto vai tudo entre aspas, evidentemente, da execução das contas do Estado, se devem a um aumento absolutamente brutal do IRS, isto é, do imposto de quem vive do seu trabalho. E relembro aqui, uma vez mais, que na mesma altura em que está em marcha uma reforma fiscal para baixar ainda mais o IRC e passá-lo dos cerca de 31,5%, que é hoje a taxa, para cerca de 25%, o IRS neste momento vai até 53,5%. E, portanto, isto mostra bem a natureza de classe das medidas que estão a ser tomadas e mostra também que não há saída que passe pela aceitação do pagamento dessa dívida e, portanto, a saída tem de ser encontrada pelo rasgar dessa aceitação e dessa submissão e do traçar de uma via de desenvolvimento económico autónomo. O não pagamento da dívida é uma medida que assusta muito mais os credores do que os devedores, porque os credores sabem que deixam de encher a mula como já encheram até agora, porque esta dívida tem servido, sobretudo, para encher os cofres da Banca Internacional, em particular da Banca Germânica, que é a grande beneficiária desta dívida. E quando eu digo que esta dívida não foi criada, nenhum trabalhador português ficou a dever dinheiro e quando fica, o banco, ou a seguradora, ou a empresa de leasing vai lá buscar o bem. Esta dívida decorre de uma situação de falta de competitividade da economia portuguesa imposta no quadro da integração europeia. Isto é, o lugar que foi reservado ao nosso país foi um lugar de um país produtor ou fornecedor meramente de serviços quase todos de baixa qualificação e em que eliminou completamente a sua capacidade produtiva dentro da lógica de que vêm os fundos europeus para cá financiar não a modernização da agricultura, mas a destruição da agricultura, porque isso agora é para a França. Não vêm modernizar as pescas, mas vêm financiar o abate das embarcações de pescas, porque isso agora é para a Espanha. Não vêm financiar o reequipamento e o rearmamento da nossa capacidade industrial, mas, pelo contrário, financiar o abate dessa capacidade produtiva, porque isso agora é com a Alemanha. Evidentemente, um país que não produz nada e que é um mero produtor de alguns serviços, é um país que tem que importar a maior parte daquilo que consome. E é daí que vem grande parte da dívida. A outra parte da dívida vem também das negociatas com as quais o povo português não tem nada a ver, como sejam as parcerias público-privadas e os BPNs. E, portanto, quando se diz que o povo português não contraiu essa dívida, não a contraiu. E a assunção da dívida é um acordo de traição lavrado nas costas do povo português. Porque eu relembro aqui uma coisa, convém não esquecer. As últimas eleições legislativas foram convocadas na sequência da reprovação pelo Parlamento do famoso PEC 4 e pelo facto dos partidos que tinham tido os seus representantes eleitos para o Parlamento nas anteriores eleições não se terem conseguido entender quanto a um caminho a seguir para resolver o problema do déficit e da dívida. E convocaram-se novas eleições para, supostamente, o povo português escolher as soluções e os protagonistas dessas soluções. Quando, afinal, constataram que as eleições realizam já estando as soluções todas pré-definidas, exatamente nas costas do povo,
por aquele partido que ainda era governo nessa altura e pelos outros que haveriam de ser partidos a seguir. E nessas eleições só piaram os partidos que deram garantias que iriam cumprir esse acordo. Portanto, é um acordo de sequestro da autonomia e da capacidade soberana de decisão do povo português. Terceiro ponto. É preciso dizer que os únicos países que conseguiram levantar-se de situações de crise económica gravíssima, exatamente por, numa primeira fase, terem seguido estas receitas à FMI e agora Banco Central Europeu, ou seja, austeridade de recessão, que consiste apenas numa coisa: baixar os custos unitários de trabalho, isto é, baixar os salários, aumentar os tempos de trabalho e vender os poucos recursos, os poucos ativos disponíveis no país, ao desbarato, através do mecanismo das privatizações. Todos os países que seguiram esta receita, aconteceu-lhes o mesmo que a Argentina. E a Argentina só levantou a cabeça depois de ter dito aos credores: acabou. Não recebem mais. De juros, nem mais um tostão. E quanto à dívida de capital? Bom, receberão 30 cêntimos por cada dólar e quando nós pudermos pagar. E foi isso que permitiu a Argentina, que era um dos países mais ricos do continente americano e que tinha caído na miséria absoluta, levantar a cabeça e voltar ao grupo dos países mais desenvolvidos do mundo. E, portanto, mas está longe de ter uma situação estabilizada, a Argentina. Está longe de ter mas já recuperou ao ponto de se poder dizer que está hoje nas 2 dezenas de países mais desenvolvidos do mundo. E só o conseguiu fazer exatamente porque recusou esta política, que é uma política de destruição do país. É preciso dizer isto. É uma política, aquilo que nós estamos a assistir hoje, é uma política de destruição do país. Uma política que cria um desemprego real de 1,5 milhão de pessoas. Uma política que está a fazer com que os nossos jovens sejam formados cá com os recursos portugueses e depois, por não terem emprego, vão precisamente alimentar as economias dos países mais desenvolvidos da União Europeia. Uma política que está a condenar, em nome de que é preciso arranjar dinheiro de qualquer maneira, quem viveu uma vida inteira de trabalho, aos cortes nas pensões brutais a que nós estamos a assistir e a cortar qualquer perspectiva de futuro para o resto das vidas para essas pessoas, para o futuro para os jovens. Um país que está a vender aquilo que são as empresas fundamentais para aplicar um plano de desenvolvimento da economia nacional, é um país que está à beira, aí sim, da desgraça. E, portanto, a saída deste caminho é a recuperação da nossa liberdade de decisão. E há pouco Garcia Pereira falava na questão da competitividade. Como é que Portugal poderia recuperar a competitividade sem ser através da redução do custo dos salários e, sobretudo, nesse cenário em que imaginamos que o país diz, de facto, que não paga a dívida? Vamos lá ver. Em primeiro lugar, convém dizer o seguinte. Importa ver que essa estratégia de dita produtividade à custa da compressão salarial é uma blague completa. Em primeiro lugar, não há nenhum estudo científico, digo com todo o ênfase, que demonstre que seja pelo desarmamento e a destruição das regras laborais mais básicas e pelo esmagamento do preço dos salários que se consegue um aumento da produtividade da economia. Não há nenhum estudo dos últimos 40 anos na Europa e fora dela. E todas as combinações são possíveis. Países com altos níveis de regulação das relações de trabalho e altos níveis de produtividade, exemplo típico dos países nórdicos, altos níveis de regulação e baixos níveis de produtividade, exemplo países mediterrâneos como a Grécia, países com baixos níveis de regulação e altos níveis de produtividade, exemplo típico, hoje já não tanto, mas enfim, os tigres da Malásia, baixos níveis de regulação e baixíssimos níveis de produtividade dos países da América do Sul. A produtividade assenta sobretudo na incorporação tecnológica no processo produtivo, na qualificação do trabalho, na excelência da organização e da gestão da empresa. E estes são os grandes fatores em que nós nos devemos apoiar a partir do know-how que temos acumulado numa série de setores onde fomos e temos capacidade para ser dos melhores do mundo. Na indústria, construção e reparação naval, por exemplo. Minas, por exemplo. Na pesca e também na agricultura. Agora, é preciso salientar que hoje, relativamente à maioria dos produtos, nos produtos industriais, sobretudo nos setores tradicionais, e isto ainda é mais acentuado, a estrutura do preço de um produto é constituída por 30% os chamados custos de contexto, onde estão lá desde os impostos aos custos da justiça, da burocracia. 40% aquilo que tem de ser importado para se produzir alguma coisa, visto que Portugal não produz praticamente bens produtores de outros bens. Portanto, tem de importar tudo aquilo que é necessário para produzir bens. E depois 30% de custos salariais. Em alguns setores da indústria, em particular dos setores tradicionais, esta percentagem dos custos salariais chega a ser apenas de 15% a 20%. Isto significa
que mesmo a estratégia de abaixamento dos salários de 10%, que é uma brutalidade para os salários baixos que a gente já tem, representará apenas uma diminuição no custo final do produto de 3%. Se nós assentamos a nossa estratégia de produção, não de produção para, sobretudo, não temos que importar, e produção de produtos com baixa incorporação tecnológica, evidentemente que isto é uma estratégia que está completamente falida à partida, porque por mais baixos salários que se paguem em Portugal, nas economias dos chamados países emergentes ainda se pagam salários mais baixos. E, portanto, se aqui se consegue fazer a camisola do têxtil barato por 5 euros, na Índia consegue-se fazer por 3, porque lá ganham $1 por dia, ou na China ainda menos do que isso. E, portanto, a estratégia tem de ser outra, que é do aproveitamento das nossas vantagens competitivas de partida que eu tenho. Deixe-me pegar nessa, a primeira delas, deixe-me só dizer, só para explicar, não é para desenvolver nem tirar de tempo, a nossa excelente localização geoestratégica. Ao contrário do que pregaram para aí uns maduros, que acharam que a integração europeia significava necessariamente que Portugal voltasse as costas ao mar e ao Atlântico, nós não somos um país periférico, pelo contrário. Nós podemos ser perfeitamente a principal porta de entrada e de saída do essencial do tráfego de mercadorias e também de passageiros, por via aérea, mas sobretudo por via marítima. E isso implica uma rede de portos atlânticos devidamente modernizados e apetrechados, e uma rede de transporte que tem de ser o transporte ferroviário, e não a aposta erradíssima que se fez do transporte rodoviário, ligando esses portos entre si e à Europa por via de bitola europeia e de comboios de alta velocidade. Mas é simples. Em primeiro lugar, convém dizer que, apesar de tudo, Portugal produz qualquer coisa como 15 mil milhões de euros por mês de riqueza nacional, que é um valor muito superior ao valor corrente de despesas de pessoal, de salários, pelo que é completamente falso aquele argumento que se costuma sempre usar, que é um argumento terrorista, de que já não havia dinheiro para pagar salários. Pois não havia dinheiro para pagar salários se pagar os BPNs e se pagar aos tais criadores estrangeiros. O país tem meios suficientes para os mobilizar para começar a aplicar um plano de desenvolvimento da economia nacional assente em investimentos estruturantes. O problema da construção naval é um exemplo típico. Não decorreu de uma fatalidade do destino que levou essa atividade para outros lados. O problema é que nós aceitámos que pudéssemos ter em Lisboa um apiadeiro fluvial em vez de um grande porto atlântico internacional, que é o que Lisboa podia e devia e deve ser, e Portugal ser, de facto, a tal plataforma de entrada e de saída do essencial das mercadorias. O que significava, e hoje está-se a compreender isso, e até outros países já compreenderam, porque é que Espanha, por exemplo, neste momento, está muito interessada em construir uma única porta das 5 a que está obrigadas pelo tratado que celebrou com Portugal, do transporte ferroviário, que é que vai direitinho a Sines. Exatamente porque sabe que, sobretudo com a abertura do Canal do Panamá e a reabertura com o seu alargamento, vão passar a circular. Há aí agora neste momento a circular na net a notícia de um verdadeiro monstro com perto de 400 metros de comprimento e que carrega qualquer coisa com 15 mil contentores. Os mega porta-contentores das chamadas economias emergentes do Oriente vão passar a vir para a Europa exatamente pela rota que é mais direita e mais segura, que é a rota direta a meio do continente americano, passar pelo Canal do Panamá e vir à Europa. O que é que está na frente? Exatamente o nosso país. Isso implica um conjunto de investimentos para os quais há meios no país, só que só há esses meios se nós exatamente não enchemos os bolsos à bancada estrangeira. Mas estão a ser feitos. Esses investimentos estão a ser feitos. Não estão a ser feitos todos. A gente, aliás, olha aqui para o Porto de Lisboa e vê que ainda hoje a concepção que o Sr. António Costa, a nível local, e que o Governo tem, é uma concepção completamente deslocada disso. Querem enfiar com os contentores na trafaria, por exemplo, e retirar aquilo que deve ser um dos corações da atividade de Lisboa, que é a atividade económica, do centro dela. Ora, e agora é que temos mesmo de terminar, Garcia Pereira. Deixamos sempre alguns assuntos pendurados neste informe. Mas a solução é não pagamos.